Fala pessoal, nessa semana eu vou falar nas minhas turmas de gestão de micro e pequenas empresas sobre modelo de 5 forças. Na verdade já falamos, antes da 1, falamos sobre análise SWOT. E a análise SWOT, eu até coloquei um vídeo aqui sobre isso. Na verdade, qual é a diferença da análise SWOT para o modelo de 5 forças, né? Vamos pensar aqui. A análise SWOT, ela avalia a competitividade de uma empresa dentro de um determinado setor. Então, assim, é o quão forte ou fraca é a minha empresa, em que posição, se ela está em vantagem ou desvantagem perante os demais concorrentes daquele setor. O modelo de 5 forças de Porter não trata de uma empresa específica. O modelo de 5 forças de Porter trata de um setor específico. Então, assim, eu vou analisar o setor de alimentação, o setor de aviação, eu vou analisar o setor de, vamos pensar, o setor têxtil e por aí vai. Então, a análise SWOT trata de uma empresa específica comparando-a com os demais concorrentes que operam dentro daquele setor. O modelo de 5 forças de Porter, ele não aborda, em nenhum momento, aborda uma empresa específica. Ele aborda um setor específico. Eu vou analisar o setor de construção civil, vou ver como é que está o setor de construção civil, e por aí vai. E que forças são essas que são definidoras do poder de um determinado setor? A primeira força que eu posso falar para vocês é a chamada ameaça de novos entrantes. O que vem a ser a ameaça de novos entrantes? É o risco de um novo player ingressar em um determinado mercado. Então, o quão arriscada é a possibilidade de uma nova empresa ingressar naquele segmento de mercado. E aí tem alguns determinantes de cada uma das forças. Eu não vou querer falar de todos, mas eu vou falar de alguns. Por exemplo, se eu opero em um determinado segmento de mercado onde há economia de escala. O que é economia de escala? É quando o custo unitário de fabricação ele é diluído pelo número de unidades produzidas. Exemplo, digamos que eu pague aí para um grande autor para ele escrever um livro. Digamos que eu pague para essa pessoa, para esse grande autor, hipoteticamente aí eu vou pagar 100 mil reais. 100 mil reais para uma pessoa escrever um livro para mim. E aí eu consigo vender 100 cópias desse livro. 100 cópias. Qual foi o meu custo unitário de cada um daqueles livros? Eu vou pegar 100 mil, vou dividir por 100, eu vou ver que cada livro para mim custou o absurdo de R$1.000. R$1.000 por livro. Se ao invés de 100 cópias eu vendo 100 mil cópias, cada livro terá custado para mim R$1. Esse é o conceito de economia de escala. É quando o custo unitário ele é diluído pela quantidade de unidades produzidas. E quando eu estou em um segmento onde há economia de escala, a ameaça de novos entrantes ela é baixa, porque as empresas que desejam entrar nesse novo setor já têm que entrar com uma produção muito alta. Tudo bem? Vamos pensar em outra situação. Marcas. A existência de marcas, de fortes marcas em um setor, também limita a ameaça de novos entrantes. Vamos dar aqui um exemplo muito claro. Pepsi e Coca-Cola. Vocês acham que deve ser fácil entrar no mercado de refrigerantes de cola? Claro que não, né? É muito complicado você entrar no mercado de refrigerantes de cola, porque eu já tenho duas marcas muito fortes. E aí essas marcas acabam tornando a ameaça de novos entrantes pequena. Tudo bem? Outra situação que determina a ameaça de novos entrantes, o custo de mudança. O que é o custo de mudança? O custo de mudança é o esforço necessário para mudar do fornecedor A para o fornecedor B. Qual é o meu esforço para parar de comprar com o fornecedor A e passar a comprar com o fornecedor B. Digamos que a gente esteja analisando a indústria de o segmento de supermercados. Então, assim, qual é o esforço que eu tenho de parar de comprar com Extra e passar a comprar com Guanabara? Olha,
Vamos pensar que o Extra seja próximo da minha casa e o Guanabara é distante. Então, o custo de mudança é o esforço que eu vou ter que empreender para me deslocar até o Guanabara. Basicamente isso. Agora, vamos pensar assim que agora não é mais o Extra, agora é o Mundial, tá? Agora é o supermercado Mundial. Poxa, no Extra eu compro com cartão de crédito. Salvo engano, no Mundial não aceita cartão de crédito. Então, o custo de mudar do Extra para o Mundial não é apenas me deslocar para o Mundial, é não poder pagar as minhas compras com cartão de crédito. Então, em segmentos onde há custos de mudança muito elevados, a ameaça de novos entrantes é pequena. Tudo bem? Vamos aqui pensar em outra coisa. Produtos substitutos. Se eu tenho produtos substitutos sendo vendidos por empresas que operam em determinado segmento, a ameaça de novos entrantes acaba sendo alta. O que é um produto substituto? É um mesmo produto é um produto diferente que satisfaz as mesmas necessidades. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo sobre isso. Tudo bem de ameaça de novos entrantes? Vamos falar agora sobre poder de barganha de fornecedores. Então, assim, eu penso o seguinte: os fornecedores de um determinado setor, qual é o poder de barganha deles? O que é o poder de barganha de um fornecedor? É a capacidade em que um fornecedor tem de aumentar o seu preço sem perder o cliente. Um fornecedor, ele vende por R$ 10, ele passa a vender por 12, e as pessoas que compravam com ele continuam comprando. Então, se ele pode aumentar o preço sem perder clientela, o poder de barganha dele é muito grande. Há N fatores que determinam isso. Por exemplo, concentração de oferta. Se eu tenho oferta concentrada, o poder de barganha de fornecedor é muito grande. Vou dar um exemplo para vocês. Nós somos aqui do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro você tem, aliás, no Brasil todo é assim, mas eu vou dar um exemplo do Rio. Você tem fornecedor de energia elétrica residencial. Você tem a Light, né? E aí, o dia que eu não quiser mais a Light, eu faço o quê? Eu posso comprar energia elétrica com outra empresa? Não, não posso. Então eu tenho uma forte concentração de oferta de energia elétrica nas mãos de apenas uma empresa. Então o poder de barganha deste fornecedor para comigo é muito alto. A Light pode aumentar a conta dela em 20% que eu continuo comprando com ela. Afinal de contas, a oferta é concentrada. E aí o que acontece? Tudo que aumenta o poder de barganha dos fornecedores, inversamente, de forma inversamente proporcional, diminui o poder de barganha de clientes. Basicamente, a dica que eu tenho para dar para vocês é isso. O que aumenta o poder de barganha de um fornecedor, diminui o poder de barganha de um cliente, e vice-versa. Se eu tenho algo que aumenta o poder de barganha de clientes, por exemplo, demanda concentrada, quando é exatamente o contrário do poder de barganha de fornecedores. Quando eu tenho poucas pessoas querendo comprar determinado produto, o poder de barganha desse cliente é altíssimo, ele consegue reduzir o preço do fornecedor dele. Tudo bem? Outra força, eu tenho produtos substitutos. O que é um produto substituto, pessoal? É um produto diferente que satisfaz as mesmas necessidades. Por exemplo, eu tenho cinema e tenho TV a cabo. Um produto substituto, a TV a cabo pode ser considerado um produto substituto para o cinema, tudo bem? Eu tenho academia e tenho um futebol no final de semana com os amigos. A pessoa quer perder peso, um campinho de grama sintética pode ser entendido como um concorrente para uma academia. É a mesma coisa que ele está vendendo? Essas empresas vendem o mesmo produto? Não. Mas produto, no caso ali, é serviço. Mas o serviço que é vendido pelas duas empresas vem a satisfazer a mesma necessidade que é a lá do cliente, lá do praticante emagrecer. Tudo bem? E aí, aqui no meio, você tem a rivalidade entre concorrentes.
Bem, situação bem clara. Todas essas quatro forças vão interferir na rivalidade entre os concorrentes. Tá? Se eu tenho um mercado onde os clientes têm um poder de barganha muito alto, os players desse mercado, as empresas desse mercado, vão ter uma rivalidade muito grande. Se eu tenho um mercado que tem muitos produtos substitutos, os concorrentes desse mercado vão ser extremamente competitivos. Se eu tenho a ameaça de novos entrantes muito alta, a galera que está aqui dentro vai querer brigar muito para que ela não perca market share, que ela não perca clientes para os outros entrantes que estão ingressando nesse segmento de mercado. E aí, é claro, né, se eu tenho, por exemplo, crescimento lento do setor, se eu tenho ausência de diferenciação, se eu tenho custo fixo de estocagens altos, se eu tenho poucas empresas atuando dentro de um determinado segmento de mercado, tipo Pepsi e Coca-Cola, se poucas empresas detêm 90% do market share de um mercado, a rivalidade entre elas é grande. Basicamente, o que determina então a rivalidade entre os concorrentes são as quatro forças restantes e mais uma série de outras características que eu já havia dito anteriormente, né? Concorrentes numerosos ou equilibrados, crescimento lento do setor. Se o meu setor cresce pouco, eu só consigo aumentar o meu faturamento tomando o cliente do meu colega. Se eu tenho um determinado segmento que o crescimento dele é quase nada, eu só consigo aumentar o meu faturamento se o meu concorrente diminuir o faturamento dele. Então, quando um determinado setor cresce muito, muito rapidamente, eu não me preocupo em tomar clientes do meu concorrente, porque novos clientes naturalmente aparecerão para mim. Então, aparecerão para mim e também aparecerão para os meus concorrentes. Agora, quando não tenho novos clientes em um determinado mercado, aí fica muito complicado. Aí eu tenho que tomar cliente dos outros e a rivalidade entre os concorrentes acaba ficando muito alta. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, coloquem aí que eu respondo para vocês. Forte abraço.